Bom, eu defini com o ChatGPT, claro, algumas temáticas que eu gostaria de trazer aqui para o podcast. Eu peguei várias coisas que eu já gostaria de falar, que eu já estava pensando em falar para vocês, coisas que eu já tinha conversado com vocês e agora eu estou trazendo de novo para esse formato. Eu gostaria que fosse uma coisa bem íntima mesmo, eu não queria que fosse aquela coisa psicóloga, eu tô aqui apenas falando sobre questões mentais de forma indireta para você. Bom, então por ter o ChatGPT como colega, né, ele tá me ajudando a fazer tudo isso daqui, eu trouxe aqui hoje algo mais estruturado, gente. Talvez não fique tão bom quanto fica naquela bagunça, naquele caos que eu trago nos episódios anteriores, que eu vou falando, falando, falando e abrindo abas na minha cabeça, tá? Hoje a gente vai conversar sobre sobrecarga, tá? E de onde vem essa sobrecarga? Às vezes eu recebo pessoas no consultório, alunos e tudo mais, eles falam assim: Gabi, eu faço coisas normais do meu dia a dia. Eu tenho uma rotina normal. É normal, eu tenho uma rotina normal. Eu tenho os treinos, e aí começa. Peraí, aí começa. Eu tenho os meus treinos, eu tenho a minha dieta, eu tenho o meu pet, eu tenho o meu esposo, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu emprego, e aí começa a falar assim, tudo o que tem para fazer, né? Todas as coisas que precisa ali observar, entender, olhar. E querendo ou não, quanto mais tarefas a gente vai tendo no nosso dia, a gente também precisa tomar mais decisões relacionadas a essas tarefas. O negócio fica tenso aqui. Talvez essa sobrecarga que você sente, essa exaustão que você está sentindo, ela não vem da quantidade de coisas que você está fazendo, mas talvez da quantidade de decisões que você tem que tomar no seu dia a dia. E eu acredito que não é só das decisões que vem isso, mas talvez também do excesso de pensamentos que você precisa ter para ir tomando essas decisões e avaliando os cenários o tempo todo. Tem pessoas que são um pouco mais preocupadas, outras pessoas que não são tão preocupadas assim. Essas pessoas, principalmente as pessoas que são mais preocupadas, que querem tudo saindo de um jeito certinho, bonitinho, elas vão ter essa dificuldade, essa questão da sobrecarga mental. Eu descobri um nome bonito para essa sobrecarga, e o nome é fadiga decisória, tá? Não é um termo científico, não é algo que a gente aceita na ciência, cientificamente falando, né? Mas é um termo que está surgindo. Por que é um termo que está surgindo e a gente não aceita na ciência? Porque a gente não consegue rastrear isso. A gente não consegue dizer o que isso significa, como é que isso se configura na vida real. Nós temos muitos, muitos pensamentos todos os dias da nossa vida, tá? Então é claro que você vai ter aí um gasto energético por estar apenas pensando. Eu acho interessante quando algumas pessoas chegam para mim e falam assim: ai, Gabi, eu só estudei hoje, eu não sei por que eu tô tão cansada, eu não sei por que eu tô tão cansada. Como se utilizar o cérebro, estar pensando, estar ponderando, projetando, como se isso não fosse algo que realmente gasta uma energia grande assim na nossa vida, sabe? Então, a gente tem essa fadiga decisória, ela vai acontecer por causa do excesso de pensamentos e do excesso de decisões que você toma. Felizmente, o nosso cérebro, ele é projetado para que a gente tome essa quantidade de decisões por dia. É bem interessante pensar sobre isso, porque realmente, assim, às vezes você pensa que não, né? Que não usa tanto o seu cérebro, que não é tão assim, mas sim, o nosso cérebro, ele já é projetado para tomar muitas decisões. O que pode estar acontecendo com você que está agora nesse processo de exaustão, de fadiga excessiva, né? Talvez o que esteja acontecendo com você agora não seja só a quantidade de decisões, mas talvez a dispersão dessas decisões. Como assim, Gabi?
coisas diferentes acontecendo o tempo todo, ou você tentando tomar decisões diferentes para ter reações diferentes no seu dia a dia. Às vezes você está aí num processo de mudança, de querer melhorias na sua vida, no seu dia, e precisa, obviamente, se livrar de alguns hábitos, né. Nesse excesso de vontade, às vezes, tá, gente, nesse excesso de pensamento, nessa necessidade de fazer coisas diferentes, você começa a ter aí uma dificuldade até de decidir, de fazer coisas, de não só decidir, mas de ter ações, né, de agir de acordo com aquilo que você deveria fazer. É interessante pensar que conforme a gente vai envelhecendo, principalmente adultecendo, né, vamos tomando mais responsabilidades e tudo mais, essa carga decisória, essa quantidade de coisas que a gente precisa pensar, ela aumenta exponencialmente, nunca acaba, nunca para, e nós nunca estamos muito preparados para lidar com esse excesso. E aí onde é que entra esse preparo? Vou até fazer uma organização aqui para vocês. Esse preparo não é como se você precisasse antecipar isso, tá? Ah, eu tenho que antecipar as minhas decisões. Não, o preparo é eu estou ciente de que isso vai acontecer. Esse é o preparo que eu acredito que a vida adulta mereça, sabe? Que as preparações para envelhecer, para se tornar adulto, para tomar mais responsabilidades, novas decisões, criar novos hábitos, a gente não precisa ficar antecipando o que precisa ser feito, mas principalmente, eh, sabendo que algo vai precisar ser feito, que as coisas não são tão automáticas quanto a gente espera que sejam. Você cresceu, você está se desenvolvendo, você está tomando as suas decisões, você sabe o que você quer para a sua vida e mesmo com tudo isso, você ainda não consegue ver uma linha reta ou pelo menos alguma coisa que tenha início, meio e fim na sua vida. Eu acho que isso é o que causa, assim, de tudo, mais angústia, sabe. Eu na minha vida hoje, eu olho para trás e eu consigo perceber como as minhas decisões me trouxeram até aqui onde eu estou. Mas lá na época eu acho que isso é normal, né, gente, a gente precisa viver antes para depois, entender como essas decisões nos trouxeram até aqui. Mas eu acredito que é sim 100% possível você estar vivendo a sua vida, porque eu sei, existem pessoas que são assim, que têm essa perspectiva de estarem vivendo a própria vida e conseguirem perceber qual caminho elas estão tomando, para onde elas estão indo, sabe. Talvez não de forma muito consciente, mas eu acredito que de uma forma mais motivada, entende? Com um motivo justo, interessante. E eu acredito que quando a gente vai se perdendo desses motivos que a gente cria na nossa vida e que levam a gente a tomar as nossas decisões, a ter os nossos hábitos, a enfim, ter também as nossas responsabilidades, quando você perde de vista esse motivo, a gente cai em 4 armadilhas, tá. E eu acho que vocês conhecem elas, assim, muito bem. Essas 4 armadilhas são a procrastinação, a indecisão, a impulsividade e também a evitação. Você começa a evitar pensar sobre as coisas que você precisa fazer. Eu não vou dizer que é só pelo motivo, gente, mas vamos colocar aqui o motivo como um direcionador, como seu porquê, né? O pessoal fala tanto de propósito, mas sim, quando você se perde desse motivo, você vai cair aí nessas 4 armadilhas, e que eu vejo que são as 4 armadilhas que sim, tiram todo mundo do eixo, tá? Na psicologia cognitiva, a gente vai chamar isso de estratégias de enfrentamento disfuncionais. E assim, são armadilhas. Então imagina, você precisa tomar uma decisão grande, importante para você. Às vezes não é uma grande decisão, mas é uma decisão importante para você. E você meio que perdeu a visão daquele objetivo que você tem, né? Daquele motivo que você tem. Quando a gente perde essa visão desse motivo, acontece que a gente não sabe exatamente o que decidir. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro. Ó, prestem atenção.
Vamos supor que você está há 1 hora mexendo no celular e precisa estudar ou então até mesmo precisa dormir, tá. São coisas importantes para você, você quer fazer isso, você precisa fazer isso. Tudo bem. Então já passou 1 hora e você pensou: "Nossa, já se passaram horas desde quando eu comecei a mexer aqui com o celular e agora eu preciso, ver outra coisa, né, eu preciso dormir, eu preciso estudar". Essa micro decisão de algo que você precisa fazer, é essa decisão, essa pequena decisão, que vai causando esse estado de exaustão mental constante na sua vida, tá. Porque às vezes você perde o motivo. Então assim, por que que você precisa estudar, né? Qual é o motivo de estudar? Às vezes você esqueceu daquele motivo naquela hora. E aí você procrastina, você evita, você, fica impulsivo, fala: "Ah, também deixa pra lá, vou ficar aqui, já perdi o dia de hoje, se eu começar a estudar agora não vai render", ou então: "Ah, já é meia-noite, não tem mais o que fazer, amanhã eu vou ter que acordar cedo, vou ficar cansado mesmo, deixa eu ficar cansado de uma vez". Um exemplo, tá. E qual é a solução, no fim das contas, para isso? E aí acaba que você já usou tanto dessas estratégias, desses buracos aí em que você entra depois de ter que decidir por alguma coisa, mesmo que pequena, que você já não tá dando conta mais de nada, você só quer deitar, você só quer chorar, você, só quer fazer qualquer outra coisa e acaba que aquele sonho, aquele desejo, aquela coisa que é tão importante para você, vai ficando, ó, para trás, só para trás, só vai só indo, sabe. E você vai ficando ali naquele lugar, de culpa, de arrependimento, de muitas vezes isolamento, tristeza, enfim, várias coisas. Tem uma coisa que eu falo com muita frequência, é o seguinte: às vezes a gente não tem, dificuldade com as rotinas, com os nossos hábitos e etcétera. Às vezes a nossa dificuldade, ela tá com as nossas emoções, em a gente não saber administrar o que a gente sente, ou como a gente poderia se sentir diante de algumas situações e necessidades que a gente apresenta. E, às vezes, a gente se pega, assim, pensando, eu não sei vocês, mas pelo menos eu me pego pensando assim: "Nossa, eu queria voltar a ser adolescente, eu queria tanto reduzir a quantidade de responsabilidades que eu tenho". E aí, imediatamente, eu penso: "Cara, se eu voltasse a ser adolescente, eu não teria, tipo, metade do que eu tenho hoje, tanto financeiramente, quanto emocionalmente, hã, na minha vida social, eu assim, na minha adolescência eu não conseguia vislumbrar 1/3 do que eu tenho hoje. Então a grande questão não é reduzir as responsabilidades, não é reduzir as decisões, é muitas vezes saber fazer essas decisões e ter essas responsabilidades de uma forma mais coerente, tá, com o que você deseja para você, para o seu futuro, com aquilo que está alinhado às suas reais necessidades. Vai chegando, assim, no final e eu vou sentindo que eu tô me perdendo nas falas, eu vou até tomar meu café. Então, assim, a vida adulta, ela é sempre feita de muitas escolhas, né, a gente sempre tem muitas responsabilidades. E a nossa maturidade depende dessas responsabilidades, dessas decisões, das decisões boas, das decisões ruins que nós cometemos. E essas decisões, elas guiam a gente. Só que quando esse excesso de decisão começa a te afundar dentro da sua própria vida, você precisa ter em mente que a simplificação é sempre a saída. Não permita, de forma alguma, que o excesso te confunda, tá. Tem uma coisa que eu prezo muito, que é o seguinte: nenhum excesso faz bem, nem para menos, nem para mais. Nenhum excesso faz bem. Então, ao tomar as suas decisões, ao estar presente na sua vida, tenta ver tudo com uma visão um pouquinho mais simplória, menos burocrática. Tenta olhar para as coisas com mais sentido, com mais significado.
Tudo aquilo que tem significado para você melhora a percepção de estresse, tá? Porque você acredita, você tá ali, flui naquela atividade com a sensação de que vale a pena, né? E eu acho que a gente tá, assim, numa carência gigante dessa sensação de eu quero que vale a pena a minha vida, eu quero que as minhas escolhas, eu quero que esses erros, não só os erros, mas também os acertos, eles façam sentido, eles tenham sentido para mim. Então, não sei quem foi que ensinou para vocês que a sobrecarga, que o excesso de atividade, de decisão, de tarefa seria a melhor escolha ou seria, sei lá, o estereótipo da vida adulta. Não é o excesso, eu acredito nisso, né, que não é o excesso, mas sim, a postura que você tem diante dessas decisões, diante dessas escolhas. É o quanto você está sempre disposto a realizar, a bancar, né, tudo aquilo que você acredita que seja importante e interessante para a sua vida. Às vezes é legal, assim, você parar um pouco e pensar sobre o que é que você permite, né, que te tire essa tranquilidade, essa paz, essa possibilidade de ter uma vida significativa, de ter significado. Significado é muito importante. Como eu falei no começo, o ChatGPT me ajuda muito, mas acho que eu me embananei hoje. Mas mesmo assim, foi muito bom, a experiência é sempre uma boa. Eu vou tirando as ideias da minha cabeça de uma vez e vou trazendo aqui para vocês. E eu espero que tenham gostado mais uma vez. Esse foi mais um episódio aqui do Autoterapia. Um beijo, até a próxima.